Bora lá trazer uma palavra para como aqueles que zelam para com a palavra de Deus e que pretende crescer na graça e no conhecimento. Trataremos sobre alguns temas teologicamente falando acerca do Apocalipse, qual é um livro muito dinâmico, muito didático, o qual nos traz uma dificuldade interpretativa muito grande e, de um modo geral, as pessoas têm uma certa dificuldade harmônica, digamos assim, para com este livro. Mas eu quero começar fazendo umas perguntas para você que está ouvindo este ensino acerca deste livro. Você já ouviu falar em pré-tribulacionista? Você já ouviu falar em pós-tribulacionista? Você já ouviu falar esta palavra mesotribulacionista? Ou você já ouviu falar nesse tema preterista ou nesse outro historicista? Ou até mesmo esta palavra aqui, futurista? Se você não ouviu, em rápidas palavras vou apresentar para vocês, para que assim deixe um leque aberto para que você possa pesquisar e aprofundar e tirar suas conclusões. O seguinte hoje é: como podemos interpretar o Apocalipse? Você já pensou nessa ideia? De que forma podemos interpretar o Apocalipse? De que forma podemos entender o Apocalipse? Uma palavra-chave em Apocalipse é profecia. É uma palavra tão comum nos dias de hoje, né? Mas vamos seguir. A qual aparece 7 vezes, indicando a projeção dos acontecimentos futuros. Existem vários métodos de interpretação deste livro escatológico. Se você não sabe, o livro do Apocalipse ele é um livro escatológico. A escatologia ela se preocupa em tratar das coisas futuras, ok? Mas serão apresentados a seguir apenas os principais, ou seja, ainda tem muito pano para manga, né? Mas para não ficar muito longo, vamos lá. O primeiro método de interpretação da Bíblia, queridos, é o método do preterista, ok? Segundo o qual, tudo em Apocalipse diria respeito ao passado. Eles se embasam e dizem que tudo em Apocalipse se refere ao passado. Em outras palavras, todos os eventos descritos neste livro já teriam se cumprido, como a destruição de Jerusalém e como a queda do Império Romano. Todavia, de acordo com nosso estudo, não podemos fazer uso de tal método Por quê? Porque entendemos que a maior parte dos acontecimentos em Apocalipse ainda não se realizaram, tais como a segunda vinda de Cristo, a grande tribulação, o aparecimento do anticristo e do falso profeta, o surgimento das duas testemunhas, a batalha do Armagedon e o implantamento do milênio. Então, são questões que vão de frente aos preteristas, ok? E ainda, nós temos o segundo grupo, que tem como seu método principal, que são os historicistas, que, segundo o qual,
As profecias em Apocalipse se cumpriram no decorrer da história. A partir do momento em que o profeta recebeu a revelação e a formou e a tornou pública. De acordo com os estudiosos que adotam esse método, muitos eventos já ocorreram e alguns ainda estão por vir. Então ele está mesclando ali, está no meio, ok? Agora o problema dessa interpretação, irmãos, é não considerar o sentido espiritual de Apocalipse. Tem esse problema. Eles não consideram o sentido espiritual do livro de Apocalipse. E isso, olha só, desprezando os símbolos invocados em Apocalipse. Sendo o cristianismo uma revelação histórica e preza a história. Esse método pode ser utilizado por nós, entendeu? Mas apenas parcialmente, uma vez que seu conteúdo simbólico jamais deverá ser desprezado por nós. Dentro dessa cepa ou dessa ênfase, nós vamos ter também os futuristas, né, que é o terceiro grupo. De acordo com eles, as profecias de Apocalipse se cumpriram no final dos tempos. Alguns futuristas dizem que os acontecimentos mencionados no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse já se realizaram, mas que o restante é para o futuro, adotando a visão da escola futurista. Há 3 grupos que divergem a respeito da igreja e da grande tribulação. O primeiro, que está incluso nesse grupo, é o pré-tribulacionista. Olha só, entende que a igreja, antes do período de 7 anos da grande tribulação, será arrebatada. Então eles entendem que antes do período de 7 anos de tribulação, a igreja será arrebatada. Como base bíblica, eles têm 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 10. Né? Só que temos que embasar vários outros textos para compreender. Não é só um texto que vai dar uma ênfase dessa. Né? O segundo grupo, conhecido como mesotribulacionista, que está ali no meio, afirma que a igreja passará pela ira e pela perseguição do anticristo. Na primeira metade da grande tribulação, ele baseando-se em Apocalipse 11, 12, o terceiro grupo, conhecido como pós-tribulacionista, declara que a igreja passará pela grande tribulação, logo o arrebatamento. Ou seja, no terceiro grupo eles acreditam que a igreja vai passar por todo o período de tribulação, diferentemente do meso, que acredita que vai à metade da tribulação e aí o Senhor descerá. Beleza? E o terceiro grupo já acredita não, a igreja vai passar por toda a tribulação e só depois que passar toda a tribulação, anticristo, todo aquele procedimento é que assim Jesus vai arrebatar a igreja. Positivo? O terceiro grupo, conhecido como pós-tribulacionista, declara que a igreja passará pela grande tribulação. Logo, o arrebatamento e o aparecimento glorioso de Cristo se fundirão em um só evento. Então, tudo se fundirão em um só evento. Eles se baseiam em Apocalipse capítulo 11. O quarto método interpretativo de Apocalipse é conhecido como... Aí, olha só, a quarta turma que vem aí são conhecidos como idealistas, os simbólicos ou místicos. Para os estudiosos que o adotam, o livro não possui significado profético. Tudo seria apenas simbólico. Nada seria literal nem histórico. Olha só.
De acordo com esse método, o Apocalipse é visto apenas como uma alegoria simbólica da luta entre o bem e o mal. O cristianismo e o paganismo, o quinto método, é o literalista, segundo o qual tudo o que consta em Apocalipse tem um sentido literal, exato e direto, nunca figurado ou simbólico. Olha só que dificuldade, viu? Há também o método de interpretação eclético. Observe bem esse, o qual combina todos os métodos anteriores, tratando cada texto dentro do seu contexto específico e dentro da hermenêutica bíblica, de modo que uma tendência não domine sobre a outra, prejudicando o todo. Então, é como sempre falo, queridos, tem que ser algo temperado, né? Você não pode pegar Apocalipse e literalizar tudo. Você não pode pegar Apocalipse e espiritualizar também tudo, né? Você também não pode pegar Apocalipse ali e dizer que tudo já se cumpriu, né? O que tudo é uma figura de linguagem, o que tudo é simbólico. Então há uma mesclagem, né? Há uma mente aberta, né? Há toda uma hermenêutica, uma interpretativa. Existem pontos ali que é específico espiritualmente, existem pontos ali que é literais, existem pontos que não é literais. Então temos que ter muito cuidado com o Apocalipse, é por isso que é muito pouco citado nas igrejas, em estudos, e que as pessoas precisavam conhecer mais deste livro, irmãos, né? E aí a pergunta que nós fazemos é, e agora? Qual o melhor método de interpretação de Apocalipse? Vamos deixar uma deixa aqui bem legal para você, né? Olha só, o ecrético, pois sendo um livro escatológico, em Apocalipse há frases, palavras e textos simbólicos, enquanto outros são literais. Também existem profecias que já se cumpriram, outras que estão se cumprindo e outras que ainda se cumprirão mais na frente, ok? Então é necessário pesquisar sobre os símbolos. O contexto histórico é muito importante também. E o espiritual, irmãos. Desta maneira, será possível compreender o livro de Apocalipse sem ser extremista demais e sem encontrar muita dificuldade, os quais nós sempre dizemos a mesma frase. Queridos, texto sem contexto vira pretexto. Vamos devagar. Tem muitas pessoas dizendo que algumas coisas estão se cumprindo sem estar. Tem outras dizendo que vai se cumprir, que já se cumpriu. Então é o seguinte, as escrituras dizem, conhecereis as escrituras, conhecereis a verdade, que ela vai lhe interpretar. As escrituras ela é inspirada e em si própria ela se ocupa em direcionar-nos aquilo que ela quer nos transmitir. Então, o livro de Apocalipse é fácil? Não. Mas também não é um bicho de 7 cabeças que você não consiga estudá-lo. Agora, há uma grande necessidade de compreendermos o Apocalipse de uma forma moderada, de uma forma singela, de uma forma simples, humilde, respeitando a hermenêutica do Apocalipse, respeitando a didática que o escritor quis nos passar, respeitando o período, respeitando o momento, respeitando aquilo que realmente ele quer nos transmitir, não literalizando tudo, mas também não espiritualizando tudo. Tem gente que espiritualiza demais,
né? Tudo espiritual, tudo... Não. Então, há coisas que é espiritualmente falando, sim. É literalmente falando, sim. Tem coisas que é para hoje, sim. Tem coisas que foi para ontem, sim. Tem coisas que é para nós hoje, na atualidade, para a igreja atual, sim. Tem coisas que nós podemos compararmos, que está escrito naquela época, naquele período, mas que nós podemos trazer uma comparação para nós nos dias atuais? Sim, tem também. Como também tem coisas para aquele período que não reflete para nós nesse tempo presente. Então há toda uma didática que você possa, de uma forma simples, não sair literalizando, mas também não espiritualizando. E eu iria trazer versículo por versículo para a gente comentar, fazer uma exegese, fazer uma hermenêutica aqui, mas não dá tempo por causa que fica muito comprido. E eu acho que isso aqui já é uma base, já é um bom fundamento para você aprofundar. Pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista, né? E aí você entra na questão: preteristas, os historicistas ou os futuristas? Como e qual método a gente deve adotar, né? Eu ia pegar alguns versículos relacionados pelos prós e meso, para a gente fazer uma análise, mas aí já fica mais fácil para você trabalhar essa questão. O importante é que essas questões que são muito relevantes, que a gente às vezes não entende, foi explícito aqui para que a gente possa entender, né? Qual metodologia as assembleias adotam mais, né? Qual metodologia as presbiterianas, as batistas adotam mais? Então aí já fica uma deixa, as batistas, né? Os neoliberais, e aí já fica melhor para você pesquisar e se atualizar, beleza? Tudo de bom que possa ser útil para a tua vida. Valeu!